Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito, podcast do César Fius Advogados. Eu sou a Thaís. Estou aqui hoje com o meu sócio, Dr. Lucas, e estamos recebendo hoje um convidado super especial, Dr. Júlio Moraes Oliveira. Júlio, que é mestre em Direito, especialista em Direito do Consumidor, com uma vastíssima experiência aí no ramo consumerista e autor desse livro maravilhoso, que inclusive eu já peguei para mim aqui, né? Tá na nona edição. Passou na frente. Passei na frente. Um dos manuais mais vendidos do Brasil, em termos de direito do consumidor. Júlio, então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas muito contemporâneos, muito polêmicos, que dizem respeito tanto ao direito do consumidor, quanto também a questão da era dos dados pessoais, né, Júlio? Recentemente você viralizou numa rede social aí que a gente não vai falar o nome, teve mais de 1 milhão de visualizações falando justamente da questão dos dados pessoais do consumidor. Conta um pouquinho pra gente. Bom, isso para mim foi uma surpresa, porque essas redes sociais muitas vezes estão cheias de vídeos de danças e outras coisas, né, que viralizam bastante. E aí eu resolvi fazer um vídeo específico sobre uma reportagem do UOL que saiu no comecinho de setembro, em que eles fizeram uma investigação sobre o que as farmácias fazem com o CPF dos consumidores, né? Em todos os lugares do Brasil, nos últimos meses ou nos últimos anos, as farmácias têm pedido o CPF do consumidor, com a desculpa de receber um desconto, né? Geralmente eles alegam nesse sentido. E essa reportagem mostrou que as farmácias criam um banco de dados com esses dados dos consumidores, e esses dados a gente não tem noção do que acontece com eles depois, né? São dados sensíveis, muitas vezes informações pessoais do consumidor, como os dados de saúde, né? Quais medicamentos ele toma. Então, assim, dá para você ter muita informação sobre um consumidor através desse banco de dados, e o consumidor não tem ciência de que está sendo criado um banco de dados com o seu CPF. Ele simplesmente digita o CPF e ele não tem ciência que ali está se criando um banco de dados que, inclusive, pode ser comercializado com outras empresas para oferecer produtos para esses consumidores. Então, isso chocou muitas pessoas, e eu acho que esse foi o motivo do vídeo ter viralizado. Né? Eu acho que no país inteiro a gente tem esses estabelecimentos exigindo o CPF do consumidor, e aí isso foi assim uma coisa que atraiu, eu acho que a atenção dos consumidores, e todo mundo queria saber. Eu não sabia disso, as pessoas perguntando. Nossa, eu digitei e não sabia que era para criar um banco de dados, como é que eu faço para cancelar? Existe a possibilidade? Então surgiu todo um burburinho em cima desse assunto. Eu acho que isso foi a grande chave desse vídeo que viralizou. E eu fiquei muito feliz com isso, porque demonstra que essas redes sociais têm espaço para conteúdo de qualidade, para discussões interessantes sobre os diversos assuntos que são importantes para a vida das pessoas, né? E não só entretenimento que a gente pode ter, Com né? certeza, utilizar a tecnologia aí como um mecanismo de atingir o maior número de pessoas, né? É caráter informacional mesmo. Mas interessante que você estava falando sobre a questão das pessoas não terem consciência, né, Lucas, sobre o que está sendo feito com os dados pessoais delas. E tem uma reportagem, salvo engano, do The Economist, de 2017, que sugeria já aí há 6 anos, né, que talvez os dados pessoais fossem um novo petróleo. Então, se outrora a gente tinha como principal produto, né, na economia mundial o petróleo, agora os dados seriam o que vale de forma similar aí quem detém os dados tem também o poder aí, tanto econômico quanto político. A gente vê que também a corrida política foi muito movimentada pela questão dos dados pessoais, né? A gente fala Sim, de fake news, a gente fala desse marketing que é assertivo, que vem também. E mesmo nesse contexto que a gente já tem uma lei geral de proteção de dados desde 2018, né, que entrou em vigor em 2020, a gente ainda vê que essa violação massiva à privacidade continua acontecendo, né? Demais, com certeza. Eu, por exemplo, até quando saiu a reportagem, eu entrei em contato com uma dessas farmácias e solicitei também um relatório sobre os meus dados. E eles me mandaram, depois de uns 10 dias, eu recebi esse relatório. Mas como é uma farmácia que eu acho que ainda não tem um grande alcance aqui em Minas Gerais, tinha poucas coisas, poucas informações. Agora, eu acredito que nas farmácias que a gente tem mais contato aqui,
as pessoas vão ter todos esses dados disponíveis ali. E o problema, muitas vezes, é que são dados extremamente pessoais, dados extremamente sensíveis. Informações muito particulares, né? Então, assim, o consumidor que toma um medicamento antidepressivo vai aparecer lá. O consumidor que compra anticoncepcional, o consumidor que é, por exemplo, soro positivo de HIV, vai aparecer. Né? Então, assim, são dados que a pessoa muitas vezes quer esconder ou quer guardar para si e ela tem todo o direito Sim. de fazer isso. Né? E a farmácia, de repente, tem isso ali à disposição, não só para ela, como para outros, né, outras empresas, e a gente não sabe, não tem controle como que esses dados estão circulando. Né? E isso é uma coisa cada vez mais comum no nosso país. Os dados estão circulando, a gente não tem controle sobre isso, e isso tem trazido um problema de ordem prática para todo mundo. Eu, por exemplo, já tive que trocar o cartão de crédito 5 vezes nos últimos 2 anos, porque abrem conta, né, aí usam o cartão de crédito. Então alguém está usando esses dados de alguma compra que eu fiz em algum site que ficou arquivado, esse site não tem segurança, a pessoa vai lá, entra, né, e pega os dados e abre uma conta. A semana passada eu cancelei 2 linhas de telefone de uma operadora de telefone, abertas também no meu CPF, entrei em contato com a operadora também, e aí cancelei essas 2 linhas. Então, assim, a gente tem que ficar agora vigilante com relação a esses dados. Né? Eu entro, por exemplo, no Registrato, que é um sistema do Banco Central, onde tem ali as informações financeiras de todo mundo. Eu entro praticamente uma vez por mês para ver se alguém abriu um empréstimo, para ver se alguém abriu um cartão de crédito em meu nome, exatamente para, né, poder vigiar isso. Eu acho que tem a ver, até o julgamento que a gente teve essa semana, você pode até falar um pouco sobre isso, sobre a vulnerabilidade das informações e o tanto que isso cria um ambiente propício a golpe, né? Então, assim, você tem um financiamento, é muito comum, a gente tem vários casos no escritório desse tipo, o sujeito tem um financiamento que tem informações que, em tese, só o consumidor e a empresa deveriam ter. Qual que é o valor do veículo, qual que é a condição de financiamento, qual que é o tempo de contrato, qual que é o saldo devedor. E aí, assim, essas empresas que têm vários escritórios terceirizados de cobrança, vai no seu número pessoal, informa qual que é o número do contrato, informa quantas parcelas que tem, qual que é o saldo devedor, ou seja, cria um ambiente de verossimilhança naquela abordagem que o consumidor imagina que efetivamente se trata, não consegue imaginar que é um golpe. Até porque, assim, a partir do momento que se firma um contrato, pressupõe que a empresa vai ter segurança sobre aqueles dados. É uma informação só entre os contratantes. E na prática isso não acontece. Isso chega na mão de golpistas que passam a ter informações privilegiadas. O consumidor de boa fé paga aquele boleto, então oferece uma oportunidade de quitação com desconto, ele paga e depois vai descobrir que é um golpe. E aí muitas vezes você vai levar isso ao judiciário dizendo, olha, a empresa tem uma responsabilidade sobre isso. Na medida que eu fiz um negócio com ela, as informações sensíveis estão em posse dela, e isso chegou ao conhecimento de terceiro, se não por mim, a empresa, de algum modo, ela tem que ser responsabilizada. E nem sempre isso se encontra guarida no judiciário. A gente tem casos de vitória, de entender que realmente estava de boa fé, que tem uma violação das informações por parte da empresa e ela tem que responder por isso. E outros casos não. Acho que até o caso, se a gente teve um êxito de mudança de entendimento recente. Vou contar então esse caso. Você gostou desse caso, Gostei. né? É um caso que, na verdade, é muito triste, que se tornou tão comum que a gente já nem assusta mais quando escuta. É aquele golpe do motoboy. A nossa cliente é uma senhora idosa, hipervulnerável, né? Inclusive, isso foi reconhecido pela 18ª Câmara nesse julgamento recente, que a gente conseguiu aí virar. E ela recebeu o contato de um suposto atendente do banco, que ela já era cliente há mais de 20 anos, com uma série de dados pessoais informando, né, esses dados dela, com a vinheta do banco idêntica. Não tinha como nenhum dever de diligência do consumidor supre esse reconhecimento da ardilosidade ali daqueles golpistas. E aí ela perdeu em 4 horas R$60 mil. Entre empréstimo feito no nome dela, várias transações, cartão de crédito, tudo. E a gente, em primeiro grau, conseguiu aí tanto a restituição desses danos emergentes, quanto também os danos morais. O banco
obviamente, recorreu. E aí, quando a gente chegou nessa situação ali do TJ, né, propriamente, a gente ficou com muito receio, porque a gente sabe do lobby bancário, né, de como a jurisprudência muitas vezes se coloca aí a favor do banco. Mas para nossa felicidade da cliente também, ali houve o reconhecimento que era de fato um fortuito interno, né, uma falha de segurança por parte do banco, que eu sinto que muitas vezes os bancos, eles se entraram de maneira bastante intensa nessa era digital, né? Então, internet banking, esse fluxo de dados muito intenso, mas não se preocuparam com a responsabilidade pelo risco, né? Pelo risco-proveito ali da atividade, em garantir um mecanismo de segurança adequado a esse momento que a gente vive. Então, nesse caso aí, a gente conseguiu a restituição total mesmo, manteve-se a sentença e os danos morais também. Então foi bem legal, bem interessante. Mas a gente vê, até o Leve trouxe esses dados, né? Qual que é a quantidade de golpe por... Tentativas de golpe, 2.800 por hora ou por minuto por dia? Tentativas de golpe. Eu tive uma cliente também desse mesmo golpe do motoboy. Inclusive, quando ela sofreu o golpe, me veio também o insight de fazer um vídeo sobre isso. Aí eu fiz um vídeo explicando como que funcionava o golpe do motoboy, porque muita gente ainda não conhece. Essa minha cliente, ela era funcionária da Caixa Econômica Federal. Nossa. Então ela trabalhou no banco durante anos, a vida inteira, né? Ligaram para ela explicando que o cartão dela tinha feito uma compra no Mato Grosso, e se era ela que tinha feito a compra, ela assustou, falou que não. E aí o golpe do motoboy tem uma engenharia interessante, que é o seguinte, eles ligam no seu celular, a pessoa desesperada desliga o telefone e liga de volta pelo mesmo celular. Então, o telefone cai já no golpista. Sim. E a pessoa acha que está conversando lá no atendimento do banco, e ali a pessoa vai fornecendo os dados todos que ele pede, e aí depois passa em casa e pega o cartão para poder dizer que vai analisar se o cartão tem algum problema e tal. E ela entregou o cartão e foi tudo embora também. E parece muito absurdo quando a gente escuta, nossa, ela entrega o cartão, ela confirma os dados, mas assim, é realmente muito verossímil. É uma habilidade ali de enganar sofisticadíssima, né? E eu acho que a pessoa também é pega também numa situação assim de susto. Então, a gente, quando está nessa situação de susto, a gente tende a fazer coisas que a gente não faria se a gente tivesse tempo de refletir. Né? Então, a pessoa te liga e fala, você está devendo R$ 5.000, foi uma compra, você fez. A primeira coisa que você pensa né, você tem uma reação Quero de surpresa. resolver aquilo, né? Você tem uma reação de surpresa. Então, é natural que a reflexão sobre a situação fica um pouco prejudicada em função disso, né? Então, assim, eles trabalham com essa questão do psicológico também, né, para que os consumidores possam entrar nesses golpes aí. Então, todos esses golpes têm um aspecto psicológico por trás. Muito forte, Mas eu acho que o grande papel do Estado, assim, nosso, assim, enquanto sociedade, é refletir sobre a qualidade, a segurança das informações. Sim. Porque você minimiza o risco. Então, assim, como estruturar isso? Porque a gente percebe, se a gente citou o caso das farmácias, a gente tem exemplos no bancário, na telefonia, em vários segmentos da área do consumo, em que as informações elas são negociadas e isso vira a porta de entrada para golpe. Então, acho que essa é a grande missão de conseguir estruturar, não sei de que forma a LGPD é um caminho, né? Mas criar mecanismos regulatórios para que isso seja efetivamente aplicado com sanção, que tenha uma fiscalização e que a gente possa evoluir nisso, sob pena de virar um ambiente muito inseguro, como tem sido. Como já está, né? Como já está. Esse caso das farmácias, por exemplo, o banco de dados dela é de 46 milhões de consumidores do Brasil inteiro, né? Então você imagina o valor que tem isso para qualquer tipo de empresa, né? Você tem informações, por exemplo, tem uma parte da reportagem que eles alegam que uma empresa de carros parece que procurou essas drogarias. E aí eles começaram a oferecer veículos para mulheres grávidas que estavam comprando esses tipos, né, de produtos para gravidez. Você consegue direcionar. Você direciona o carro que aquela mulher vai querer comprar, ou que ela vai querer ter, que é um carro voltado para a família, aquela coisa toda. Então é um direcionamento que eles fazem, né? E isso tudo através de uma série de outras questões que também são usadas, né? O neuromarketing, você tem um monte de coisa envolvida nisso. Então assim, a gente está vivendo num mundo praticamente controlado por esses dados, e a gente muitas vezes não sabe, né, que isso está acontecendo. Esse que é o grande problema, né? Enquanto você falava, eu lembrei de uma frase aqui do Martin Hilbert, que é o seguinte: com 150 curtidas, determinados algoritmos podem saber mais sobre uma pessoa do que o seu companheiro.
e que com 250 curtidas nas redes sociais, os algoritmos podem saber mais sobre uma pessoa do que ela própria. E aí, pensando nisso, me veio à cabeça até uma nomenclatura que o Stefano Rodotà utiliza, que ele diz que a gente não está numa sociedade mais só da informação, a gente está numa sociedade da classificação. Eu acho que a gente vive essa era da perfilização, do profiling, né, que é justamente categorizar toda a sociedade com base naqueles dados que são entregues ou usurpados, né, de forma sem conhecimento, sem autorização do próprio titular de dados, e com base nesse fluxo enorme, né, nesse big data, nessa base de dados extremamente robusta, é possível saber tudo sobre uma pessoa, as suas vulnerabilidades, as suas aptidões, o seu perfil de compra, né? Quando a gente fala de neuromarketing, do direcionamento e até dessa publicidade de uma maneira muito agressiva mesmo. E me faz pensar também em outras práticas que são, inclusive, à luz aí do direito do consumidor, abusivas, né, Júlio? Quando a gente pensa em geopricing, o que é o geopricing? É basicamente você, em uma pessoa com duas em circunstâncias idênticas, você dá preços diferentes para o mesmo produto ou o mesmo serviço com base justamente No perfil de cada um. no perfil de cada um. Isso é uma coisa que acontece o tempo todo já, não é? A gente já teve, inclusive, algumas condenações aqui no Brasil, né, de empresas aéreas que realizavam essa prática, né, do geopricing. A gente já teve essas condenações. E o aspecto interessante dessa discussão é que muitas vezes os dados criam informações, essas informações são armazenadas e, de certo modo, num primeiro momento, elas não vão atingir o aspecto discriminatório, mas num determinado ponto em que isso é armazenado, você começa a discriminar mesmo sem querer. Então, por exemplo, se você tem dados sobre determinados consumidores, aí você pega assim, no bairro tal essas pessoas pagam menos, né? Tem um índice de inadimplência grande. Aí você começa já a estabelecer critérios de discriminação, mesmo sem que isso seja a intenção dos dados. Eu acho que o grande problema de armazenamento de dados são esses. É o que aconteceu, por exemplo, né, nos últimos anos aí, com relação, inclusive, ao aspecto das eleições. As eleições que ficaram tão polarizadas é exatamente em função dos dados que iam sendo coletados e as pessoas começavam a ver coisas que eram só aquilo que elas queriam e aquilo meio que, né, transforma em bolhas, né? Exatamente. E aí a pessoa só vê aquilo que ela quer de um lado, só vê aquilo que ela quer do outro lado e fica aquelas duas bolhas ali praticamente se isolando, né? E a coisa fica cada vez mais radical, né? Então eu acho que essa polarização ela é fomentada de maneira Eu acho que o assim. ponto central é o déficit da qualidade de informação. E isso viola a própria democracia. Quando você não tem uma informação de qualidade, quando você começa a propagar fake news de forma indiscriminada e circular informação sem critério nenhum, e as pessoas se alimentarem disso, elas perdem totalmente a capacidade de analisar criticamente, assim, com segurança. E acaba sendo uma análise superficial com base no que ouve dizer. Isso viola, porque a pessoa está votando, ela está consignando o voto dela, não é informações reais, seguras, verdadeiras. É com base em mentira, criada. Então, de algum modo, e isso é um pressuposto da democracia, né? A qualidade da informação. Você não exercita a democracia se a informação não for segura, se ela for de qualidade. E na eleição, esse processo se avolumou a tal ponto como a gente nunca viu. Talvez também pelo momento em que, como nunca, houve, né, essa expansão absurda da rede social, de notícias e grupo de compartilhamento se adequou ao momento e a gente tem que criar mecanismos aí também de avançar e evoluir de controle para que isso seja pelo menos minimizado. Eu acho, Lucas, que isso até é um efeito colateral desse mundo de redes sociais que a gente vive. A gente não esperava que essas questões. Acho que ninguém esperava, porque a grande função de uma rede social é produzir dinheiro, é fazer com que a pessoa fique ali naquele meio, naquele ambiente, o tempo máximo possível. Só que isso gera fatores e situações que muitas vezes não estavam previstas. A polarização, essas questões que a gente tem hoje são efeitos colaterais, né, dessa busca de manter a pessoa sempre ali ligada numa rede social. Então esses efeitos são efeitos que eu acho que ninguém previa. Né? E aí são coisas que a gente vai ter que
e Moldar. vai ter que ir moldando e construindo à medida que esses efeitos vão aparecendo, né? Então acho que é uma coisa que era meio que imprevisível. Salvo engano, eu acho que o criador do Twitter, né? Agora o Twitter pertence aí ao Elon Musk, mas o criador do Twitter, há um tempo atrás, ele chegou a dar um depoimento nesse sentido. Que se ele soubesse, eu posso estar falando errado, a rede social, não sei, gente, mas que se ele soubesse onde chegaria essa compulsão pelas redes sociais, ele não teria criado. Porque realmente é uma coisa que, até em termos biológicos, químicos, o nosso cérebro ele passa a ser conduzido, é o equivalente a utilizar uma droga mesmo. Tanto é que a gente, né, ao deslizar ali, o que a gente está buscando sempre é o alívio, o prazer rápido. E aí você vai entrando naquela compulsão. A sua ansiedade o tempo todo hiperativada, você passa a não conseguir nem aprofundar em nenhum tipo de discussão e nem numa pesquisa. Isso aí, culturalmente, já é uma tendência do brasileiro de não se aprofundar, mas com rede social, em nada. Mas com rede social, aquilo ali passa a se tornar ainda mais complicado. E aí, nos aspectos das eleições, principalmente, o que a gente vê é justamente, eu estou dentro de uma bolha, eu estou dentro de outra, eu acredito que o que está aqui é a verdade absoluta, que não existe nada além disso. Tem um caso aqui no Brasil até interessante que aconteceu, acho que em São Paulo, uma empresa colocou um painel numa estação de metrô, e esse painel reproduzia publicidades. Só que o painel captava a reação das pessoas. Então a pessoa passava lá e via uma publicidade e o painel captava. Então esse é um problema também que a gente tem nas redes sociais. Até que ponto essas redes sociais também não estão captando aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, e isso vai gerando informações, vai alimentando essas redes sociais, e aí, de repente, a gente está viciado naquilo e não consegue mais largar. Né? Essa semana agora, não sei se vocês devem estar acompanhando, né? Tá uma discussão em uma das redes sociais, a tal da live do NPC. Né, que é uma live em que a pessoa imita. NPC seria a tradução é um jogador de videogame lá que não vamos dizer assim, é um bonequinho não jogável. Ele fica lá parado assim no videogame. E aí as pessoas estão ganhando dinheiro com essa live, então elas ficam na frente da tela e aí mandam presentes. E os presentes valem dinheiro. Então, assim, o cara manda uma flor, a flor vale 1 centavo. Manda um outro presente, vale 2 centavos. E a pessoa fica lá. Aí ela recebe uma flor, que cheiroso e tal. E fica fazendo reações. Então, assim, tá um absurdo nas redes sociais esse tipo de comportamento. Né? Então, isso tudo faz com que as pessoas vão, né, se aglomerando nesses eventos assim, e de repente a gente está fazendo coisas que a gente nunca imaginava. De forma automatizada, né? De forma automatizada. Eu acho que esse é o grande drama, assim, a automatização absurda que nos impõe. E a superficialidade, assim, a gente sempre quer informação muito rápida, a gente percebe isso em sala de aula. É o tempo dos resumos, é o tempo do Google, e isso gera um déficit de aprendizado e de formação mesmo, e de ansiedade mesmo. Porque a pessoa quer tudo muito rápido, assim, tem que ser muito rápido, a resposta profissional tem que ser rápido, o conteúdo aprendido tem que ser rápido, e é uma geração de superficialidades. Eu acho que esse é o nosso grande drama moderno, é esse, assim. Muito produzido por essa escala absurda, né, de rede social, WhatsApp, e a nossa dependência. A gente percebe isso no nosso cotidiano. Você fica 2 horas sem o celular, você até se assusta. Você, não, mas já tem até um tempo que eu estou sem o celular. E eu percebo demais isso, assim, no ambiente, especialmente acadêmico, a dificuldade do aprendizado, de pegar um livro e ler e beber na fonte, igual a gente fala. A nossa formação foi em outra época, né? A gente ia para a biblioteca realmente, pegava livro, a jurisprudência era impressa, você tinha que ir lá, né? Eu não sou dessa época, não, gente. Eu não tinha um WhatsApp. Eu não sou dessa época, não. Era outro. Então, eu acho que é evidente que o acesso à informação, ele democratiza o acesso, ele permite que todos tenham oportunidade de conhecer, isso é o ponto positivo. Né? Assim, a pessoa que, não só a pessoa que faz o curso de direito, mas uma pessoa que tem uma condição talvez financeira não tão abastada, ela tem a oportunidade de buscar uma informação, ela pode conhecer sobre temas, ela põe no YouTube, ela consegue escutar um tema de direito civil, então democratizou o acesso. Por outro lado, também cria um ambiente de muita superficialidade, em que as pessoas, agora todo mundo se avoca na posição de ensinar direito, de falar sobre qualquer tema, sem segurança, sem qualificação, sem formação curricular, e dissemina com isso informações falsas, inverídicas, desinformação, e gera uma sensação de insegurança.
É uma insegurança. A sociedade de risco, assim, o Yuri Beck falava sobre isso, a sociedade de risco. Acho que a sociedade de risco nossa hoje, ela é representada justamente pela ausência de segurança das informações e a qualidade mesmo do conteúdo que circula, não só fake news, mas informações mesmo, né, inapropriadas, sem conteúdo, sem fiscalização, sem avaliação, e gera pessoas desinformadas, que opinam sobre tudo, mas que sabem muito pouco realmente daquilo que está falando. Né? Você falou uma coisa importante aí, que é a questão da superficialidade. O fato de ter informação disponível na internet não quer dizer que a pessoa entenda sobre aquilo. Então é muito comum você receber um cliente no seu escritório e de repente ele começa a te apresentar soluções sobre aquele tema que ele nem faz ideia do que se trata. Júlio, eu falava isso esses dias até na faculdade. A própria atividade do advogado se tornou mais difícil. Porque antes o processo era físico, ele ficava lá no fórum, lá no balcão da secretaria. Basicamente só você e os servidores acessavam. Hoje em dia, o processo é público, todo mundo consulta, o advogado concorrente consulta, o seu cliente consulta, o vizinho que acessa o processo da opinião e todo mundo consulta no Google. O primo que acabou de formar em direito do seu cliente. Então o tempo inteiro você está exposto a uma fiscalização da sua atuação que não tem problema algum, desde que a pessoa tenha um conhecimento mínimo para poder opinar no seu trabalho. Quando não se tem, gera uma sensação muitas vezes de desconfiança, porque a pessoa bate no Google... Chega uma informação resumida de solução, porque todo mundo tem solução pronta, né? Hoje em dia. Entrega uma receita de bolo. E cria uma dificuldade, muitas vezes, para você construir um trabalho sério, mesmo. De valor mesmo, de conteúdo, de profundidade. Porque a pessoa está sempre ali desconfiando, está sempre ouvindo a opinião do outro, de outro que informa, que fala, que e assim vai. E eu acho que isso é tão importante e tão preocupante que vai além, né? Agora que a gente está nessa nova onda da inteligência artificial geracional, ChatGPT, né, dessa possibilidade de utilizar dessa forma autoral, digamos assim, de construção da inteligência artificial, eu vi recentemente que um professor, não sei de qual faculdade europeia, ele teve divulgado pelo ChatGPT uma série de reportagens falando que ele estava numa lista de assediadores em ambiente acadêmico. E aí foi se verificar, essas reportagens, na realidade, elas não eram verdadeiras, elas tinham sido produzidas pelo próprio ChatGPT. E aí, apesar disso, essa informação foi livremente distribuída, o cara claramente foi prejudicado, mesmo que depois tenha havido aí uma reconsideração disso, tenha se verificado que não era verdade, que ele não era assediador, os danos já estão causados ali. E aí a gente chega num ponto que está evoluindo tão rápido a tecnologia e que, por outro lado, em contraponto, a gente tem tão pouco conhecimento e maturação científica sobre o funcionamento da tecnologia, da inteligência artificial, que a gente realmente... Será que é hora da gente parar e ver o que dá para ser feito? Como que a gente ainda consegue contornar isso? E nós estamos criando o pior tribunal que existe hoje na humanidade, o tribunal da internet. Assim, um trucidamento moral, ele aniquila a pessoa, destrói a pessoa. Então, a desinformação que expõe alguém sobre a sua atuação profissional, sobre a sua vida pessoal, ela basicamente aniquila a pessoa. Né? É o cancelamento. É o cancelamento. E as pessoas compartilham informações, acusações, por ouvir dizer, e sem muitas vezes certificar que aquilo de fato aconteceu. Tem caso aí da pessoa ser acusada de estupro, ser morta, linchada, e depois descobrir que era uma mentira. E isso ficou muito... Essa porta para esse caminho ficou muito mais ampla agora... Nesse ambiente, né? Eu acho, essas coisas eu acho que até já aconteciam naturalmente, né? A gente tem aquele caso da Escola Base de São Paulo, que é uma situação parecida, né? Que os proprietários da escola foram trucidados pela imprensa, e aí depois provou que eles não tinham culpa sobre nada. E era numa época que a gente não tinha internet ainda, né? Era um jornal impresso e tal. A proporção hoje que é maior. Então eu acho que a rede social inflou isso aí de uma forma absurda, né? Porque antes você levava um tempo até o jornal chegar na pessoa, as pessoas começarem a ler ou passar na televisão. Agora, num clique ali, tá todo mundo vendo, de repente a notícia se espalhou pelo mundo inteiro em poucos minutos. E isso gerou a sensação que eu tenho, um descrédito na imprensa falada e escrita. Antes tinha muita força o que saía na imprensa, no jornal, a notícia, realmente. Hoje ninguém dá valor a isso, porque ninguém lê nada. Então, assim, a informação que tem valor é o que tá no YouTube, é o que chegou para mim no TikTok, a informação que chegou no meu WhatsApp, no grupo de WhatsApp, virou a fonte primeira de conhecimento. E aí reside o maior problema. Mas eu acho que isso é bom, até para a própria imprensa evoluir. Sim. Né? Porque eles começaram a perder espaço, né, com essas redes sociais, então eles também precisam se adaptar a esse novo mundo, né? Então isso é interessante. A gente não consegue paralisar esse avanço. A gente tem que ver o que dá para fazer para adequar aos problemas, aos desafios atuais, né?
Pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. A gente vai ter um segundo bloco com o Dr. Júlio, com o Dr. Lucas também. Queria te agradecer, foi muito legal esse papo. E como tem muita coisa para ser dita ainda, vamos para o próximo episódio.